ao longo do... Se o pessoal entrar, né, vai entrar, o horário nosso já está 5 minutos depois aí, a gente já começa agora. Galera, antes da gente começar a aula especificamente, ficou umas dúvidas com relação aos boletos, né, de vocês. Eu acho que quando eu falei, acabei também falando errado e sei lá o que que aconteceu. Hoje eu fui avisado que alguns de vocês passaram que não receberam o boleto, como o Ignaldo está falando agora, né? Não chegou o boleto para vocês ainda. Eu vou ver na escola o que que aconteceu, que a ideia nossa era pagar a taxa de inscrição, e aí a partir do dia 5 do mês subsequente, que no caso era 5 agora de abril, já abria o primeiro boleto, tá? Depois eu gostaria de só me manda uma mensagem pode ser no privado mesmo. Quem não recebeu o boleto ainda, que aí eu vou passar para a escola para a gente providenciar isso, beleza? Ok. E aí, se caso vocês tiverem alguma dúvida com relação aos boletos, com relação a alguma coisa, entre em contato aí também, tá bom? Show de bola. Galera, sobre esse modelo de aula, eu acho que vai ficar melhor, que a gente vai conseguir, não tem tanto delay, eu acho que até para resposta, para interação, né? Vocês não sabem o tanto que não dá para falar o palavrão que tá gravando. Eu falar para a tela aqui, não ver ninguém, ter que estar aqui no meu telefone olhando, ver se escrevia, demorava 5 minutos, o negócio. Então, graças a Deus deu certo agora a gente alinhar nesse sentido, fazer aula nesse modelo. Então, desde já, eu já peço para vocês, quiser participar, quiser abrir a câmera, quiser perguntar, pode ficar à vontade, tá? Pode abrir o áudio aí, não tem problema nenhum, pode ficar à vontade sobre o nosso curso. Esse curso foi feito justamente para isso, para a gente se interagir o máximo possível, para a gente trocar ideia nesse sentido, beleza? Bom, na aula passada, pessoal, a gente falou um pouco sobre a parte do sistema de alimentação, né? O sistema de alimentação, ele é um sistema responsável por trazer o material que a plataforma cortou para dentro da máquina, que é a parte do industrial. Hoje eu não lembro ao certo onde a gente parou, então a gente vai aproveitar para comentar um pouco sobre o sistema de alimentação e falar sobre o sistema, começar a falar sobre o sistema de trilha. Então aí a gente já está avançando, né? A gente já está avançando na nossa aula. Nós já falamos sobre plataformas, a gente falou sobre plataforma de corte, a gente falou sobre plataforma de milho e também a gente falou sobre o sistema de alimentação. Só uma dúvida, eu comentei com vocês a parte da plataforma de corte, que ela pode trabalhar na a plataforma travada, que no caso a plataforma rígida, eu não estou lembrado agora. Boa noite. Você comentou sobre a flexibilidade, mostrou o vídeo, né? Ou uma imagem, não lembro exatamente, dela flexível e dela rígida. Não sei se é exatamente isso que você está querendo dizer. Tá. O que que acontece, turma? Deixa vamos pegar aqui. Eu lembrei disso agora. Aí eu não sei se. Deixa eu ver se eu acho algum. Uma das culturas mais difíceis que a gente tem para trabalhar, deixa eu colocar aqui um vídeo para vocês. Uma das culturas mais difíceis
Estão conseguindo ouvir o áudio? Ah, não vai precisar de áudio, ó. Uma das culturas mais difíceis que a gente tem para trabalhar é a cultura do trigo. Porque é uma cultura que tem uma massa muito grande, tá? E, e ela é muito difícil de debulhar. Ela é bem difícil, a massa é muito pesada. Principalmente se pega um trigo mais úmido, né? O trigo normalmente ele é colhido mais úmido. E aí chega a colher lá com 26, 27% de umidade. Bom, o que que acontece? Quando a gente vai colher soja, a gente explicou lá no início da aula que a colheita de soja a gente precisa ter uma plataforma flexível, que a plataforma ela vai acompanhar o solo. Então ela vai limpar tudo que tem lá no solo. Principalmente, pessoal, porque quando a gente vai trabalhar, principalmente quando a gente vai ver uma cultura de soja que ela ficou mais baixinha, a gente vai ver que ela começa a dar os entresnós. Então vamos colocar planta de soja baixa. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elton. Tudo bem? Tudo bem? Prazer em ver vocês aí. Tudo bom? Prazer. Bem lembrado, Elton. Muito prazer ver vocês, pessoal, também. A gente não sabia quem. Vocês me viam, né? Eu não via vocês, não sabia como é que era. Muito obrigado aí, de verdade, pela participação de vocês e muito prazer estar aqui com vocês, né? Trocando conhecimentos. Deixa eu ver se a gente vai um cafezinho aí. Coisa boa o café, hein? Ó, quando a gente pega uma planta, deixa eu ver se vai mostrar aqui uma planta que a cultura tá baixa, a gente consegue ver certinho, galera, no primeiro entrenó. O que que é o entrenó? Esse espaço onde fica a planta aqui, ó, a gente chama de entrenó. Então, no primeiro entrenó, essas plantas, elas começam a produzir, né? E aí, como ela produz embaixo, eu preciso trabalhar com a plataforma bem baixinha para conseguir pegar e retirar todos esses grãos que fica ali no solo. No caso da colheita de trigo, daí já é diferente. Mas antes da gente mostrar ali a colheita de trigo, essa imagem, vamos ver aí sobre tudo que a gente comentou lá nas aulas passadas, né? Essa imagem grande aqui dessa máquina colhendo. Tá tudo certo para vocês? O que que vocês acham que está a regulagem dessa máquina? Só no visual, o que que vocês me dizem? Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Ó essa aqui, ó, do mesmo jeito, ó. O que que vocês acham? Parecendo com o molinete ali, tá muito para trás, Tá do muito lado da baixo, máquina. tá muito baixo, né? Ele tá para trás porque ele é de caracol. Aqui atrás dá pra gente ver que ele é caracol. Mas aqui a gente vê que o molinete está muito baixo. Por mais que a planta ela tá deitada para frente aqui, ó. Mas olha a altura que está a planta, olha a altura que está o molinete. Isso aqui é quase certeza que está acontecendo perda de grãos de plataforma. Outro ângulo da mesma máquina, outro ângulo. É a máquina estrangeira, nunca nem vi essas máquinas. Olha essa diferença. Ó. Essa aqui, a pessoa que tirou foto tirou de baixo, então dá a sensação que o molinete está baixo. Está na altura errada, né? Mas não tá. Que aqui a gente dá para ver certinho, ó. Aqui perto da planta. Ó. Estão conseguindo acompanhar aqui? Sim. Então, aqui a gente consegue ver, ó,
que o molinete está na altura correta, a gente está usando os próprios dedos do molinete, que lembra que eu falei com vocês que eram dedos retráteis, né? Está usando o próprio dedo do molinete para realizar a colheita. Bom, mas o que eu ia comentar com vocês aqui, antes da gente continuar lá, pessoal, é sobre que é a colheita do trigo, né? E eu quero aproveitar esse vídeo para falar também com vocês um assunto que eu acho que eu esqueci de comentar, mas que é muito importante. A colheita do trigo, o trigo, a aveia, o trigo é uma planta que produz os grãos em cacho. Ela não é uma planta que produz grãos em vagem como é na soja. A soja, ela produz grãos do primeiro ou do segundo entrenó até o último entrenó, ela está produzindo grãozinhos ali, né? Produz as vagens nos entrenós. No caso do trigo, ela vai produzir só na parte superior, e na parte inferior da planta é a parte que vai ter mais massa, mais palha. Se a gente colhe a parte superior, o que acontece? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o sistema de trilha, eu vou sobrecarregar a separação. Imagina você ter que separar o grão do meio de um monte de palha. Isso aí fica uma situação muito complicada para a máquina fazer esse tipo de separação. Então, quando a gente vai colher trigo, ó, se vocês olharem, aqui dá para a gente ver, deixa eu crescer aqui essa imagem para a gente ver melhor. Aqui dá para a gente ver. Vou colocar ela em 4K aqui. A altura. Conseguem ver aqui, ó, que está ficando uns talinhos para trás, ó? Essa altura aqui é para quê? Para a gente tirar parte da palhada e garantir com que a máquina ela vai cortar somente os cachos. Aqui ainda está baixo. Provavelmente vai realizar o plantio logo após a colheita. Mas é bem comum a gente ver a colheita do trigo, ela com um palmo ali quase de altura, que é para justamente a gente conseguir só pegar a parte do trigo em si, né? A parte dos cachos. Bom, o que a gente pode observar aqui? Olha aqui como que está a altura desse molinete. O que vocês acham dessa altura do molinete? Muito baixo, né? Olha, ele some totalmente. Ó, por mais que o trigo a gente colhe, olha como é que ele some. Olha como é que ele tá tão baixo que ele tá enrolando aqui, tá vendo? Enrolando no coisa. Eu vou pegar esse link e vou mandar para vocês, que aí vocês conseguem ver melhor, enxergar melhor as situações. Mas, enfim, a plataforma tem como a gente ajustar ela, para ao invés dela ficar flexível, ela tem os pinos de trava. A gente vai lá, coloca a trava nela, ela vai ficar rígida. A barra de corte ela não vai trabalhar, ela vai trabalhar presa. Fala, Renato, como é que tá? Seu áudio está desligado, seu microfone. Liga aqui no celular. Aí, estou. Boa noite, boa noite. Boa Boa- noite. Boa noite, bom? Bom, graças a Deus, e vocês? Show de bola. Tamo aí Boa na noite. luta. Então, gente, a gente consegue fazer esse tipo de regulagem na plataforma. Deixa eu voltar aqui para a gente mostrar. Como que eu faço essa regulagem? Deixa eu voltar aqui na plataforma de soja. Parte de baixo dela. Aqui, ó. Aqui em cima, ó, tá vendo que tem uma furação dos dois lados? Ela tem uma furação. Quando a máquina vem nova, ela vem com os pinos de trava. Isso aqui é uma coisa que eu digo para vocês assim, cara, você vai pegar uma máquina nova, já fica de olho nisso. Porque a maioria das vezes, o que o pessoal faz quando vai fazer entrega técnica? Pega essa trava, que a plataforma vem travada. Vai lá, desmonta, destrava a plataforma para colher soja, pega essas travas e joga tudo fora os pinos.
Aí depois você vai precisar colher uma cultura com a plataforma travada, você não consegue. O que você tem que fazer? Vir aqui e dar pressão no cilindro, que era para trabalhar a 120 no máximo de pressão, no caso da condição de solo seco. Nesse caso, vai ter que trabalhar 180 bar de pressão. Imagina a vida útil dessa mangueira, imagina a vida útil desse sistema. Então, gente, toda vez que você for trabalhar com a plataforma rígida, lembra sempre, você vai colher um produto que ele é de cacho, ele é um produto que está... O produto que a gente tem interesse, ele está na parte de cima, normalmente ele é colhido só onde está o produto que a gente tem interesse, tá? Normalmente é assim que ele é colhido. Bom, então dá para a gente fazer a trava aqui. Outra coisa que eu acho que eu esqueci de comentar com vocês foi... Deixa eu voltar esse vídeo aqui, que nele que dá para a gente ver uma coisa legal. Ó, a colheita de soja, ela tem que acontecer nesse sentido que o cara está colhendo trigo aqui, ó. Tá vendo que aqui tem as linhas de plantio, ó? O plantio ele foi feito nesse sentido e a colheita ela está fazendo enviesada. Eu comentei isso com vocês? Sim. Ah, tá. Beleza. Ótimo. Eu fiquei com medo de não ter comentado. Então, a colheita ela tem que acontecer desse jeito aqui. E no caso do milho, aí já é diferente. Aconteceu o plantio, a colheita, ela vai acontecer exatamente no mesmo sentido do plantio. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Show de bola. Aí, isso aí para o trigo também, tudo tem que ser assim também, cruzando. Também. Porque quando a gente... Deixa eu voltar para aquela imagem ali. Aí, A princípio é para ser cruzado, né? Mas depende também do relevo, depende também da região. Só se for o caso de curva, que aí você vai colher, se for colher em cima da curva, aí você vai acompanhar o plantio. Mas, assim, a grande maioria dos lugares vai dar para a gente acompanhar nesse sentido aqui, ó. Então, ó... Igual eu digo, né? Nesse sentido aí é mais para a região do Mato Grosso do Sul, igual aqui pro Paraná, como é mais basão, sabe? Como as roças tem muito basão, tem que seguir um sentido que a máquina não vai forçar tanto, né? Sim. E aí, dependendo do tamanho da curva, né? E tem lugar que o pessoal faz? Começa a colher pulando a curva, né? Dependendo da região do Paraná, não dá para fazer isso, que a curva é muito alta. Mas eu entendi. Aqui nunca- nós faz, Nunca a pode gente ser. deixa... Como é que é? Nunca pode ser no aqui- sentido da planta. O ideal é que não. Por quê? Deixa eu só mostrar isso aqui, Giovanni, que aí eu já te ouço, que senão eu vou esquecer de explicar isso aqui. Por quê? Beleza. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Você vai cortar, como que vai ficar? Eu vou ter planta aqui nesse pedaço da barra de corte, anda aqui, o trigo normalmente é espaçamento de 20 centímetros, anda 20 centímetros, planta na barra de corte 20 centímetros depois, vamos pegar a soja, 50 centímetros depois, mais 50 centímetros depois, mais 50 centímetros depois. Se a gente olha agora do outro lado aqui, ó, que é uma visão que eu vou ter nesse sentido do plantio, certo? A gente não consegue ver as entrelinhas. Entendi. Isso significa que eu vou ter toda a barra de corte preenchida e o mais importante de tudo, além da barra de corte estar preenchida, a própria massa da planta vai ajudar a empurrar essa planta para dentro da plataforma. Entendi. Porque como eu tenho bastante massa, a própria massa vai empurrando a planta para dentro da plataforma, entendeu? Uhum. Diga lá, Giovanni. O que você estava dizendo, meu amigo? Então, pergunta aqui: cada dente que tem na plataforma, ele equivale ao tamanho de uma linha que foi plantada ou não?
Tipo Não, espaçamento, igual é no não, do milho? não. Na soja Não. ali, cada faquinha que a gente chama, né? Cada faquinha ela vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Em torno de 5 centímetros, né? Então ela não é equivalente, não. Mas aí, se você trabalha só aquela faquinha trabalha, ela vai ter um desgaste maior do que as outras faquinhas, né? No caso do arroz, Daniel, é do mesmo tipo do trigo? Sim, aí o arroz, pior ainda. Por quê? Vou mostrar aqui uma colheita de arroz para vocês. Gente, arroz é um negócio mais trabalhoso do mundo. E normalmente o arroz ele é plantado em área alagada, né? Olha isso Esses aqui. dias Olha isso. Ah, mas o cara vai ficar só. Mostra o negócio. Olha a quantidade de massa. Aqui, ali vai dar certinho para a gente explicar isso que eu estava explicando para vocês. Ó, a altura do onde que está a palhada no joelho do cara, ó, praticamente no joelho. Olha onde que a plataforma está cortando. Se a plataforma passar cortando embaixo aqui, aí tem um baita de um problema para, entendeu? Então, o arroz é pior que o trigo ainda. Por quê? Primeiro, aqui parece que ainda é seco, mas é bem comum a gente ver colheita de arroz em áreas mais alagadas. É bem comum. O E é, o volume de massa do arroz é maior que do trigo? na colheita em si, é que o arroz é bem úmido. Eu acho que eles são bem iguais, viu? Arroz e trigo são bem iguais. Só Espaçamento que. de rua, espaçamento Hã? de rua é o mesmo, né? Espaçamento de rua é o mesmo. Não, 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 não. O arroz ele é menorzinho o espaçamento. Ele é mais perto. Só que o que é que muda para o arroz, gente? A máquina ela tem que ser toda preparada para arroz, tá? A máquina arrozeira ela é toda preparada para a colheita de arroz. Ela é preparada nos materiais. Se vocês olharem aqui, ó, vão olhar aqui a agarradeira da máquina, ó, do pneu. Ele é uma agarradeira mais alta, que é justamente para trabalhar em área alagada. Se vocês verem um trator com agarradeira alta, pode saber que ele é arrozeiro. Dentro da máquina, todas as peças, ou melhor, a grande maioria das peças, elas são como se fosse banhada, mas na verdade não é banhada, protegida com a chapa de aço inoxidável, por causa da umidade e da lixa que o arroz tem. Se a gente pegar uma máquina normal, uma máquina comum de colher soja e colocar para colher arroz, 2, 3 dias, ela já vai se furar toda, por causa da lixa do arroz. Então, se caso vocês forem trabalhar com arroz, primeiro a máquina, a teoria, a ideia de funcionamento dela é basicamente a mesma, só que a máquina ela é diferente. Ela tem que ser é, mais preparada, vamos dizer assim, resistente na situação da lixa, principalmente. Beleza? Aqui a faquinha que você tinha perguntado, ó. Ó, os dedos do cara, ó. O tamanho da faquinha, Felipe. Então, mais ou menos aí, em torno de 5 centímetros. Ah, gente, eu esqueci de falar uma coisa para vocês aqui da faquinha também. É bom que a gente vai trocando ideia assim e a gente consegue relembrar as coisas. Tem alguns, a gente está falando de trigo, né? Tem algumas plataformas que ela vem de fábrica com 2 barras de corte. Barra de corte é uma régua que é onde vem parafusada aqui as faquinhas. Ela vem com a faquinha toda grande, desse jeito aqui, dessa forma. Só que ela tem também uma que vai alternando uma grande, uma pequena, uma grande, uma pequena, uma grande, uma pequena. Já viram isso aí? Não, não vi não. Nunca vi não. Deixa eu ver se eu consigo uma foto aqui pra gente.
barra de corte. Achei. Normalmente as plataformas Draper da Jundig que a gente vai encontrar esse modelo de faquinhas. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, assim, ó. O que a gente explicou para vocês é aquela faquinha ao contrário, né? Deixa eu ver se tem. Desse jeito, ó. Toda era igual. Aí a gente tem essa daqui, ó. Que é para quê, ó? Colheita de soja sobre resteva de milho ou de culturas de inverno. Você pega lá o trigo, a gente falou que o cara vai cortar ele mais alto, ele vai ficar com muita palhada no chão. Vocês viram a quantidade de palha que tem o trigo. Aí o cara vai e planta soja em cima dessa palhada. Na hora que você vai trabalhar, o ideal é trabalhar com a barra de corte que tenha essas faquinhas alternadas. Então, uma grande e uma pequena, uma grande e uma pequena. Porque a grande faz o corte, a pequena limpa a área de corte. O espaço aqui entre os dedos, ó. A pequena vai passar entre eles fazendo a limpeza e vai manter a barra de corte sempre limpa, evitar o embuchamento da barra de corte, tá? Eu achei esse material aqui, eu vou compartilhar ele com vocês também, ó. As facas, né? Normal, e a de cima são as facas utilizadas na resteva de soja. Seja resteva de cultura de inverno. Bom, vamos lá na parte nossa aula de hoje. Sistema de alimentação. O sistema de alimentação, pessoal, ele é responsável por transportar, então, o material que foi cortado pela plataforma para dentro do alimentador, para dentro do sistema de trilha e separação. O sistema de alimentação, ele é tão responsável pelo desempenho, então, da máquina em si, da trilha e da separação. Se a gente não regula corretamente o sistema de alimentação da máquina, a máquina ela vai ter um sério problema de trilha, principalmente de separação. Então, vou ter problema de perdas de grãos no separador. Isso aí é uma coisa que a gente não consegue ajustar. Aqui a gente mostrou para vocês ali sobre as travas de segurança, deixa eu mostrar aqui, a calha de segurança, né? Sempre que for fazer algum ajuste, temos que colocar essa calha de segurança, para você não confiar aqui no peso, não confiar aqui nessa mangueira, não confiar no bloco, a tua vida é nisso daí, tá? Então, tem aqui a calha de segurança. Aqui a caixa coletora de pedras. No caso da colheita de milho, a gente não precisa esvaziar ela, só vai esvaziar, porque o milho, trigo, por exemplo, a plataforma está andando alta. No caso da soja, não, a soja, a plataforma está andando copiando o solo
E aí, então, o que tiver de pedra que passar pela parte do alimentador, então, aqui a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado quando for abrir isso com risco de pedra, tá? De pedra, ó, de cobra. Então, aqui dentro pode ter cobra, gente. E aí, cobra é perigoso. Sempre que for abrir isso daí, já abre de olho, tá? Por que que dá cobra ali? Porque fica quente. Terminou de colher à noite, encosta a máquina do barracão, ali está quente, né? A cobra vai procurar, à noite vai esfriar, a cobra vai procurar os locais que ficam mais quentes, mais agradáveis, né? E ela vai para esses locais justamente para se aquecer. Bom, aqui, ó, sobre a parte da esteira transportadora, acho que tem uma foto aqui na frente que dá para mostrar direitinho. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. A esteira transportadora, essas esteiras, a gente tem que ajustar a tensão delas. Deixa eu voltar onde mostra a tensão. Ó. Na lateral dela, vai ter aqui, ó, bem aqui onde está a seta, ó, do C. A seta está em cima da foto aqui. Mas ela tem um tensor que a gente estica essa esteira. Essa esteira, gente, ela funciona igual uma catraca, igual uma corrente de bicicleta. Ó. Em cima eu tenho catracas, só que embaixo aqui eu tenho polias que elas são lisas. Por que eu tenho que ajustar a tensão delas? Porque senão vai começar a pular essa corrente aqui em cima e eu vou ter problema de alimentação do rotor. Porque aqui, ó, se a gente prestar atenção, ela está subindo. Então, ela está saindo de uma situação de corte que está ali 10 centímetros do solo, a boca da esteira, e ela vai subir para ali em torno de 1 metro e 10 de altura em relação ao solo. Eu preciso ter isso muito ajustado, porque ela vai trabalhar com força. Se ela estiver de lado, ela pode acontecer o caso de ela transpassar, de ela ficar, pular um dente de um lado, porque vai estar mais frouxo, e ela transpassa e ela vai trabalhar, ao invés de ela trabalhar alinhada, ela vai trabalhar enviesada, né? E aí é só trocando o conjunto de esteira. Então a despesa fica muito alta. Qual que é o correto para ajustar isso, gente? A gente conseguir ajustar a tensão dessa esteira. Você vai colocar a esteira na posição de trabalho, baixa ela para a posição de trabalho, a máscara aqui em torno de 10 a 15 centímetros de altura, e você vai olhar por baixo dela. Então, aqui, ó, vou voltar lá para a foto para vocês verem. Então, aqui, ó, você vai olhar por baixo dela. A esteira, ela não pode estar batendo no fundo do alimentador, porque senão ela vai desgastar o fundo do alimentador. E ela também não pode ficar muito esticada, porque se ela fica muito esticada, ela vai forçar demais a corrente, e a corrente vai dilatar muito mais rápido, então vou ter que ter uma troca desse conjunto muito precoce. E, além do mais, o risco de quebrar o eixo e quebrar a corrente, porque depois que ela pesa, concorda comigo que ela vai esticar mais? Então, ela vai tender a esticar mais. Qual que é o certo, então, Daniel? Você vai olhar de baixo para cima. Se estiver escuro, nem que você use uma lanterna. Ela vai criar uma barriga, né? Obviamente, que ela vai estar frouxa. Essa parte das travessas, nenhuma travessa pode pegar no fundo. Ela tem que encostar em mais ou menos um dedo de distância, 1 centímetro de distância do fundo do alimentador, da parte de baixo do alimentador. Esse é o ajuste correto. O que você colocou de um lado, como ele é um fio de rosca, conta lá os fios de rosca que tem de um lado, vai do outro lado, coloca a mesma quantidade para ele trabalhar exatamente igual. Aconteceu comigo de ir fazendo aula prática na máquina, né? E aí o operador foi e falou, Daniel, já que a gente está fazendo aqui, o operador da fazenda, falou, cara, essa máquina só anda atravessando a esteira. A esteira fica atravessando. Falei, tá, é nova a esteira? É nova. Se a gente pode colocar nova, ela atravessa. O que eu falei? Falei, não, vamos ali, ó. Deixa eu abrir as tampas dela aqui. Aqui em cima dá para você abrir uma tampa, né? Eu fui abrir a tampa e olhei. Visualmente dava para a gente ver que um lado a catraca estava mais desgastada que o outro lado. Se um lado a catraca está mais desgastada, gente, ali ela vai girar mais. Se ela vai girar mais, ela já corre o risco de atravessar. Uma esteira dessa hoje completa não está menos que R$15 mil.
Então, são detalhes que fazem toda a diferença, tá? Na hora de você fazer o tensionamento dessa esteira, que é uma corrente, beleza? Pode dizer, Elton, você ia dizer alguma coisa? De uma cultura para outra. Eu vi uma vez o pai fazer uma entrega, um técnico, né, da New Holiday, fazer uma entrega de uma dessas plataformas aí. De uma cultura para outra, você tem que deixar uma distância para soja ou para milho, ou não? Sim, aí a distância dela, que é a abertura do tambor aqui, ó. Essa abertura do tambor aqui, a distância da altura, aqui na abertura, sim. Lembra que a gente mostrou aqui, ó, essa chapinha, eu acho que tem mais para frente que tem ela. Deixa eu ver. Aqui, ó. Lembra que a gente falou sobre ela? Sim. Nessa posição aqui, para a colheita do soja, e para cima, para a colheita do milho. Tá? Legal. Só para confirmar, só. Isso. Mas vamos seguindo aqui, porque eu vou lembrando as coisas que às vezes ficou para trás, né? E a gente vai repassando, aproveitando aí o momento para a gente repassar. O cilindro, a parte da máscara da máquina, independente da máquina, ela vai trabalhar lateralmente, né? Hoje, é difícil o cara trabalhar isso aqui manualmente, né? Então, existem sensores que dá para a pessoa ir lá e acompanhar o solo no formato correto. Ângulo de ataque, a gente falou. Aqui no ângulo de ataque, gente, eu queria chamar um pouco de atenção para vocês, que não deu para me ver o rostinho de vocês para ver se vocês estavam entendendo ou não. O ângulo de ataque, para que ele serve? Ele serve para a gente ajustar o ângulo que eu quero que a navalha corte. Tá? Então, se a navalha vai cortar nesse ângulo aqui, ó, vou colocar de lado para vocês verem. Se a navalha vai cortar nesse ângulo, ela vai cortar mais ou menos se eu colocar ele para cima? Se você colocar para cima, eu acho que ela vai cortar mais. Ó, aqui eu tenho a cultura, se eu coloco ela para baixo, na hora que ela está trabalhando para baixo, ela vai estar mais perto do solo? Na minha opinião, eu acho que vai, mas porém, corre o risco de você pegar a terra. Sim, exatamente. Corre o risco de pegar terra, de pegar pedra, de... Até mesmo o corte, ele não ser pegar... Vamos pegar uma região, por exemplo. Esse final de semana eu fui dar aula na região de Porangatu. Eu nunca tinha visto aquilo. Você vê no meio da cultura, cria, assim, uns 10 centímetros de altura de bosta de minhoca. Tem tanta minhoca na terra que cria uns 10 centímetros para fora, assim. Se você vai passar colhendo soja, automaticamente vai entrar essa parte de terra para dentro da máquina. Isso aí não tem como se tirar. E essa terra vai parar lá dentro do alimentador e é impureza. Se a gente trabalha com esse ângulo mais atacado, o que vai acontecer? Vai pegar mais terra ainda. É que nem você falou. Ali embaixo das facas, ali tem acho que uma peça ali embaixo, eu não sei o nome, Isso, não me é um recordo. tecnil, né? Uma parte de plástico Isso. ali. Aquilo ali ele vai acompanhando o solo, né? Ele vai batendo. Ele foi feito para arrastar no chão, ó. Deixa eu ver se dá para ver uma foto melhor aqui. Não tem. Mas Chapinha deslizante, né? como é que é, Giovanni? Aqui nós chamamos de chapinha deslizante, para a plataforma deslizar. Isso aí, as chapas deslizantes. Exatamente. Mas, o que acontece pela chapa, gente, ó. Aqui, na lateral, dá para a gente acompanhar certinho aqui a plataforma, ó. Nessa lateral. O que a gente precisa tomar cuidado nesse sentido? Deixa eu colocar, ó. Quando eu estou trabalhando com a máquina, o ideal é encostar no solo só essa parte onde está o laser. Se ela encosta no solo a parte traseira, significa que ela vai ficar arrastando o chassi da plataforma no chão. Ferro, quando fica arrastando no chão, o que vai acontecendo com ele? Vai ter o desgaste mais rápido, vai durar menos, né? Exatamente, Giovanni. Vai ter mais desgaste. Se eu coloco ele mais para frente, a plataforma vai trabalhar muito embicada,
Quando ela trabalha muito bicada, a gente vai ter problema que o Aldo citou ali, pegar pedra, pegar toco, pegar pau, pegar qualquer coisa. E eu vou ter, além disso, maior dificuldade para a planta cair dentro da esteira ou do caracol, porque ela está mais inclinada, tá? É muito comum a gente ver nas fazendas, pessoal, quando o ângulo de ataque está errado, principalmente fazenda que coloca a plataforma em cima de carretinha. A vai lá, coloca. Na hora que vai pegar, é uma dificuldade para conseguir pegar. Tem que colocar a carretinha no alto, muda, coloca a carretinha na posição que dá para a máquina subir em cima do barranquinho para pegar. É cheio de 9 horas. Justamente porque está errado o ângulo de ataque. Pela fábrica, ó, o ângulo de ataque, que a gente a gente controla ele por onde? Aqui é pela fábrica, tá? Parafuso, 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 parafuso. Frouxo todos eles. Do outro lado, do mesmo jeito. Frouxo todos eles. E aí, em cima desse estirante, a gente vai ajustando o ângulo de ataque. Pela fábrica, ela pede para a gente fazer isso aqui, ó. Mede 34 polegadas do parafuso central até o solo. Depois, eu vou lá, ó. Esta superfície deve estar nivelada quando tiver nessa altura de 34 polegadas do solo. Então, aqui em cima, ela tem que marcar 0 graus. Esse é o... Daniel, tá menos. Tá dando 10 graus, vamos colocar 10 graus. Aí você vai mexer na máscara para ela ficar mais para frente ou mais para trás. E aqui é onde vai engatar a plataforma. E com a plataforma engatada, ela tem que bater 9,6 graus de inclinação na altura de trabalho. Tá? Qual que é o que eu digo para vocês da forma fácil? Para não ter que medir essas 34 polegadas do chão, para não ter que ter um nível aqui. Você vai vir aqui, ó, do centro desse parafuso até o centro desse parafuso, vai puxar uma trena de centro a centro, ela tem que ter ali ó, entre 35 e 36 centímetros. Tá? Entre 35 e 36 centímetros. Média aqui do centro até aqui, 35 e 36 centímetros. Daí você vai ter uma plataforma que vai trabalhar super bem. Tá? Embaixo, tomar cuidado para ficar, quando a gente fechar com as chapas, ó, ela tem que fechar certinha. Se essa chapa ela ficar longe, pode correr a plataforma e ela ficar diferente. Um lado ficar mais alto ou mais baixo que o outro. E aí vocês já viram o que pode acontecer com isso, né? Então, sempre que a gente vai trabalhar alguma coisa da máquina, ela tem que obrigatoriamente ficar alinhada, tá? No caso da New Holland, ó, a gente tem ajustes fora dos dois lados. A case também tem ajuste dos dois lados. E aqui a gente tem o estirante. A gente vai dar mais ângulo ou menos ângulo. Aqui ela é muito particular do gosto de cada um. Nas plataformas, nas máquinas mais novas hoje, vamos pegar aí, era opcional, mas hoje praticamente todo mundo já vem. Esse sistema ele já não funciona mais. Não é desse jeito mais. Esse sistema, o ajuste dela é feito a partir de um sistema hidráulico, né? Então, lá na alavanca, depois que a gente for falar a parte de cabine, eu vou mostrar para vocês, mas lá na alavanca tem um botãozinho que a gente chama de shift, aperta o botão shift, e aí você consegue ajustar, na hora que você coloca o molinete para um lado para o outro, apertar um botão shift, consegue ajustar o ângulo da plataforma, dar mais ângulo ou menos ângulo. Não precisa bater chave mais. Então, essas máquinas mais novas, a gente consegue fazer esse ajuste. E na lateral da plataforma, ela tem os pontos. Então, a gente consegue ver o ângulo dela, se ela está trabalhando no ângulo correto ou não. Ela tem o verdinho, vermelho, verdinho, vermelho. Ela tem que trabalhar sempre no verde, né? Para fazer o corte. Aqui o sistema das máquinas, as primeiras que vieram foram as grandonas, né? Então, aqui as S690. Ajuste aqui do rolo, ó, as duas posições. Então,
a gente tem uma posição para colheita essa posição para colheita do soja, a posição para cima, colheita de grãos grandes, milho e girassol, tá? E aí tá aqui, ó. Posição inadequada do tambor pode resultar em alimentação irregular. Isso é importantíssimo, gente. Se a gente não ajustar a posição do tambor, o que acontece? Por que que no milho eu tenho que colocar o tambor para cima? Por que que vocês acham? Eu não sei dizer. Porque senão ele vai macetar, macetar o milho ali, porque ele está muito perto do. Também, ele vai debulhar a Esmagar, né? espiga, né? Também. Mas a ideia principal é que o que acontece? Nós não falamos que a corrente ela não tem que ficar um pouco frouxa? Sim. Se ela tá para baixo, ela vai ficar frouxa, ela vai criar uma barriga. Na hora que ela vai puxar a espiga, ela vai subir. Dependendo da quantidade de espigas que tiver, todas elas vão subir, eu vou esticar a corrente mais do que deveria. E aí, se ela tiver, pode acontecer, né, de esticar mais um lado do que o outro. E aí eu forço a corrente para transpassar. Se ela fica alta, eu não vou subir a corrente. A corrente ela vai só pegar a ponta ali e vai transportar a espiga. Por isso que eu preciso trabalhar com o tambor levantado na posição do milho. Se trabalha com ele baixo, a gente vai ter um sério problema. A gente vai ter um sério problema de atravessamento de esteiras. Tá? A esteira vai ficar atravessada. Aqui na New Holland, a gente viu aqui que a gente consegue 7 posições. Na John Deere são só 2. Na Case são 3. Na New Holland, a gente tem 7 posições. Por que isso? Porque é uma máquina que ela pode colher, vamos dizer assim, mais tipos de culturas. Então, você consegue ajustar ela aqui para uma cultura mais fraca, uma cultura que tem mais palha, uma cultura que tem menos palha, e evitar, principalmente, o embuchamento dessa parte da frente da máquina, tá? Isso é importante demais. Bom, nas máquinas da John Deere, depois que passa do alimentador, ela vai passar por um módulo de alimentação, ou cilindro alimentador, que o pessoal chama na prática, né? E a função desse cilindro é acelerar a massa, gente. Vamos pegar um exemplo. Vou colher soja. O produto está subindo a velocidade ali de 60 km por hora. Na hora que ele vai chegar no rotor que está ali a 700 e poucos giros, vai estar em torno de 120, 130 km por hora. Imagina a pancada que vai ser lá dentro do rotor. O rotor está lá a 120 por hora. E aí vai e cai um produto a 60 por hora dentro dele. Isso acontecia um problema muito sério com relação à qualidade de grãos. Eu tinha grão muito ruim. Para reduzir isso, a gente precisa ajustar as velocidades. Daniel, velocidade alta para colheita do soja ou do milho? O que vocês acham? Como pode repetir para eu entender de novo? A velocidade desse cilindro aqui, ó, alta. Se a gente colocar na pequena aqui, ó, velocidade alta, né? Então, eu estou acelerando mais ainda o produto, porque lá dentro do rotor ele vai estar muito acelerado. É para colher soja ou milho? Eu fico no milho. E os outros? E os demais? Eu acho que eu vou no soja. Eu acho que é o milho, porque o grão do milho ele é mais firme do que o da soja. Eu acho, né? Muita velocidade, não sei. Tá. Ele falou que a velocidade mais alta, com muita velocidade Será que não vai atrapalhar um pouco a palha do milho? Vamos lá.
Quando a gente vai colher milho, a gente tem que regular a plataforma para tirar somente o quê? A espiga. Somente espiga. Exatamente. Se eu tiro a espiga, eu vou ter muita massa? Vai Não. ter. Não. 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 Então, quando a gente pega uma espiga de milho, você pega lá uma espiga de milho, você jogar ela no chão ali, ou colocar ela dentro do saco, dá 3 batidas ali, você já vai debulhar praticamente toda ela. Quando a gente ajusta aqui, ó. Desculpa, gente. Essa velocidade do alimentador, nas duas caracas, que a gente falei com vocês lá na aula passada, a gente ajusta menor velocidade para a colheita do soja ou do milho? Do É maior, né? Menor? menor velocidade de colheita do milho. Por quê? Porque o milho eu só estou levando espiga. No soja, não. O soja tem que dar mais velocidade, porque o soja eu estou colhendo tudo que está no chão. Se eu não der velocidade, eu vou embuchar a máquina. Não tem mais massa? Se a gente vai ver a colheita de soja é muita massa. A máquina pesa mais. Então, eu tenho que seguir a mesma lógica, gente. Se eu ajustei a esteira alimentadora com maior velocidade para a colheita do soja, aqui, com maior velocidade, eu tenho que usar para colher? Colher? Soja. Soja. Então, a alta é para o soja por causa da quantidade de massa, tá? Então, sempre quando eu precisar de alta velocidade nessas máquinas, vai ser soja. A gente vai chegar lá no picador. Alta velocidade, colheita do soja, baixa velocidade, colheita do milho. Tá? Então, toda vez que a gente precisar de alguma coisa em relação à velocidade, lembrem-se, a soja ela tem muito mais massa, ela é muito mais pesada do que o milho. Então, eu uso a colheita da alta velocidade para a soja e da baixa velocidade do milho. Beleza? Quiser anotar isso daí é importante. Velocidade do alimentador, baixa velocidade, Milho. milho. Alta velocidade, Soja. soja. Velocidade do cilindro alimentador, baixa velocidade, Milho. milho. Alta velocidade, Soja. soja. Beleza? Para a gente inverter essa polia aqui, ó, a gente vai nessa alavanca de tensionamento, faço força da alavanca para cima e puxo para o lado para ela sair dessa casinha aqui. Aí eu ergo o tensor. Ergui o tensor, frouxou a correia. Com a correia frouxa fica fácil. Pega a correia. Se eu quero jogar na baixa, ó, pega a correia daqui, joga aqui para cima, pega a correia de lá, joga para cá. Tá? Isso para John Deere, né? Isso. Esse sistema de cilindro alimentador, desse módulo de alimentação, ele era específico da John Deere. Hoje, as máquinas da New Holland, as 8.90, 9.90 e 10.90, tá vindo com esse sistema também. Mas lá só muda o nome. Ao invés de chamar cilindro alimentador, chama de acelerador de palha. Beleza? Você ia falar alguma coisa, Giovanni? As TC. Não, as TC não. Aí, na TC, no sistema que está aqui, né, ela vai ter o cilindro. Já saiu do elevador de palha, já vai cair no cilindro. Que é lá, esse módulo de alimentação, essa parte do alimentador que a gente chama das máquinas grandes, nas TCs o pessoal chama de elevador de palhas. Então, sobe, na hora que ela chegou no final ali, ela já vai cair dentro do cilindro batedor, que aí, no caso, são as máquinas que a gente chama de máquinas radiais, ao invés de máquinas axiais. Essas máquinas maiores que a gente está comentando são as máquinas axial. As máquinas de cilindro são as máquinas radiais. É que
Na verdade, depende do conjunto aqui, né? Aqui, na verdade, é mais TC, na verdade. TC 57, 59, 70, 70, 90. Não, 50-90, 50, 50-70. 90, 50, 70. Uhum. Por causa do kit, né? A peneira de. Como é que é? Nivelante, né? Kit nivelante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando chegar no sistema de peneira, Giovanni, e aí eu vou explicar para vocês como que funciona o sistema de nivelamento antigo e qual que é o sistema de nivelamento hoje, mais atual que está no mercado. Mas quando a gente chegar lá no sistema de coisa, eu mostro para vocês, tá bom? Aqui está o cilindro do alimentador, aqui o jovem aqui está fazendo o ajuste, né? Mostrando para vocês como faz o ajuste. E aí ele tem duas posições, 440 RPMs e 800 RPMs. O módulo de alimentação, ele vem com as chapas, ó. Tem preso aqui chapas. Essas chapas, a gente tem ela em três formatos. Então, chapa serrilhada é uma chapa que fornece alimentação mais suave, então ela é usada para a que vem de fábrica, né? Esse modelo que vem de fábrica. Se caso quiser trabalhar com feijão, faz aqui com ângulo negativo. E aí, placa lisa para cultura de milho, para alimentação milho de pipoca, que são milhos com maior umidade, tá? Por que o feijão tem que trabalhar com ângulo negativo? Para não quebrar tanto o grão. Exatamente, Leandro. O feijão, ele é diretamente avaliado com relação à qualidade do grão. Se a gente pega o feijão, ele está inteirinho lá, é um preço. Se a gente pega o feijão, ele está só a bandinha, é outro preço. É outra coisa. E o negócio é que ele abre a banda dele ali muito fácil. Por isso que a gente tem que trabalhar. Ó, quando a gente fala aqui, ó, velocidades. Velocidade para feijão e para milho. E aí, se eu quero diminuir mais ainda, se eu quero trabalhar com menor velocidade, velocidade menor que a 440 RPMs, eu tenho que comprar as polias e fazer a troca, que aí eu vou trabalhar com ela na menor 320, na maior 790. Aí eu usaria 320 RPMs para a cultura do feijão, para eu fazer essa alimentação mais tranquila. E no caso de sementes, mudaria alguma coisa essa velocidade? Qual que vocês acham que seria a semente? Vou colher semente de soja. Eu tenho que trabalhar igual eu colho grão ou não? O que, Elton? Não entendi. Não, eu acho, não, eu só, eu tava com sono aqui. Ah, sim. Eu acho que tem que diminuir a velocidade para manter uma qualidade melhor da semente, né? Não sei. Exatamente. A semente, ela não tem que germinar? Sim. Se a gente tem uma semente de qualidade inferior, é porque ela sofreu muito impacto. E esse impacto, onde a gente conseguir diminuir o impacto nela, em todo o processo de colheita, a gente precisa diminuir. Então, desde aqui da aceleração do cilindro alimentador, eu tenho que trabalhar com a rotação mais baixa, tá? Então, sempre aqui, ó, menor para o milho, rotações menores para o milho, e aí tem aqui as partes do sistema de alimentação. Bom, depois dessa revisão que a gente repassou lá desde a parte do sistema de alimentação, a gente vai começar a falar aqui sobre o sistema de trilha e separação. Tá? O sistema de trilha e separação, gente, ele é dividido em 3 estágios. Então, eu tenho aqui um estágio, que é o estágio de alimentação, ou acelerador. Tá? O segundo estágio, que começa nessa parte e vai até aqui, que é a parte de trilha, de debulha. E o segundo, o terceiro estágio, né, terceiro e último estágio, é a parte de separação. Se a gente vai trabalhar com a máquina de uma STS, o sistema dela é desse jeito aqui, ó. Seção escalonada. Então, ela cria aqui um degrau de ângulo muito alto. Se a gente vai para os modelos mais
mais recentes, né? Ela tem uma nova seção cônica aqui, então uma transição entre a parte de trilha para a parte de separação, ela é uma transição mais tranquila. Quando a gente fala trilha, gente, o que vocês acham que acontece aqui nessa parte de trilha? Eu acho que a trilha aí é para fazer o debulhamento, né? Exatamente, fazer a debulha. O rotor, um lado ele vai, a gengiva é aberta, o outro lado a gengiva é fechada. Ela vai girar sempre no lado da gengiva fechada. Se a gente for fazer uma comparação, a gengiva ela aparece com um punho cerrado. Certo? Você vai lá, ó, vamos para entender isso daqui, vamos pegar lá como o pessoal fazia antigamente. Antigamente, antes das triadeiras ainda, o cara ia lá, cortava manualmente a cultura, trazia essa cultura para a sede, estendia no chão, deixava ali um dia, ou meio dia pelo menos, de sol. Na hora que o sol dava aquela esfriadona, o que ia fazer? O que o pessoal fazia para debulhar antigamente? Pisava em cima. Melhor que pisar. Batia- Pegava uma batia vara. com um pau. Batia Exatamente. na cultura lá, né? No grão. No feijão. Exatamente. Então pegava a vara e ó, pancada, couro e pancada de novo. O que vocês acham que aconteceria aqui? Se batesse muito forte, se o cara que estava fazendo isso batesse muito forte, contasse a raiva inteira dele na cultura que ele estava debuiando, o que ia acontecer? Aí eu acho Quebrar o que grão. quebra o grão, né? Exato. Quebra Danifica, muito né? bom, né? Igual você falou do feijão agora há pouco. Se o feijão tá completo, ele tem mais valor. Agora, se vai quebra, você vai perder. Exatamente. Essa é a ideia. E aqui, para ele funcionar, se você olhar ali as gengivas da parte de trilha, ele funciona como uma mão cerrada. Essa mão cerrada, ela vai girar, na hora que esse negócio está girando, ele vai bater. Quanto mais velocidade eu dou, vai aumentar ou diminuir o poder de debulha? Aumentar, né? Aumentar. Aumentar. Então, a velocidade, gente, aqui, dei velocidade. Vai bater mais. Bateu mais, eu vou ter um poder de debulha maior. Tá? Primeira regulagem do rotor, então, velocidade. A velocidade tem a ver com qualidade de grãos. O contrário não vai debulhar, mas também vai acontecer uma situação que a gente precisa pegar aqui com relação à velocidade. Tá vendo que a parte de trilha e a parte de separação, ela é em uma peça só? O rotor ele vai fazer tanto trilha quanto separação. Diferente, Giovanni, como você falou que na tua região aí tem as TCs, né? Diferente do sistema da TC. O sistema da TC, ele é um sistema que ele funciona independente. Como assim independente? Ele é um sistema que ele foi feito para fazer a debulha. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, alimentador. Não, isso aqui não é TC, não. Abri errado aqui. Ó. Essa aí é artificial. Que é híbrida. Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Eu tenho aqui a parte da máquina, né? Do alimentador da máquina, o elevador de palha. Quando ela estiver aqui no elevador de palha, ela vai passar pelo cilindro. Depois, ela passa pelo rotary separator, né? Pelo um acelerador de palha, depois cilindro, esses dois que vão fazer a função de separação. E depois pelo rotary separator, que vai fazer a função de acelerar essa palhada. E essa palhada vai cair em cima do saca-palha. Quando eu vou regular a velocidade, eu consigo regular a velocidade do saca-palha, que é essa parte de trás aqui, e regular a velocidade do cilindro. São dois ajustes, duas regulagens de velocidades
diferentes. Elas são separadas entre elas. Não tem como a gente igualar. Agora, aqui no rotor, não. A parte de trilha, que ela é a substituição do cilindro, essa parte aqui, ó, ela é a substituição do cilindro. Tem como E a regular parte de... individual? Essas três partes, Como é que é? essas três partes aí, tem como regular a velocidade individual ou elas giram Elas giram, é a mesma coisa, é uma peça só, a mesma velocidade? Ah, tá. a mesma velocidade. Ah, tá, entendi. Essa parte de trás é a parte de separação que equivale ao saca-palhas das máquinas de saca-palha, tá? Então, aqui, quando eu ajusto a velocidade, eu vou ajustar a velocidade tanto de um lado quanto do outro. Então, nas três partes, Renato, da pergunta que você fez aí, ó, as três partes, ela age, ela trabalha na mesma velocidade, tá? Ah, entendi. Bom, mas como que ela funciona então? Se a gente pega lá a máquina de saca-palha, ela vai trabalhar desse jeito assim, ó. Então, ela vai trabalhar ali vibrando o material, né? E aí, nesse movimento de vibração, a gente vai ter a separação do que é grão. Ela vai fazer esse movimento, né? Então, sobe, desce, levando para frente e para trás. O grão ele vai descer, porque ele é mais pesado, e aí ele faz o primeiro passo aí da separação. Tá? Aqui, como que funciona? Aqui funciona na base, gente, da força centrífuga. O que é essa força centrífuga? É uma força que faz sair o produto do centro do rotor para fora. Então, o produto ele vai sair do centro do rotor para fora. Ó, isso daqui é força centrífuga. Então, o rotor, quando ele está girando, ele está tirando o produto que está colado nele aqui e jogando ele mais para fora. Um exemplo para ficar bem claro isso aqui, ó, é quando a gente tem um liquidificador. Você vai lá bater alguma coisa no liquidificador. Na hora que você começa a bater ali o produto do liquidificador, o que vai acontecer com o líquido? Vai sair do centro do liquidificador e vai para as paredes. E no centro ele vai criar um redemoinho. Então, esse processo de fuga do centro para as extremidades, a gente tem um processo de força centrífuga. E o que acontece se eu acelero mais o liquidificador? O que vai acontecer? Eu vou aumentar ainda mais, né? Pode falar, Felipe. Ele vai espalhar mais, né? Aí, conforme maior a velocidade, né? É igual quando você pega outro exemplo, podemos citar, a máquina de lavar roupa. Ali você põe ela, conforme você vai aumentando a velocidade ali dela ali, mais ela vai se espalhando. Né? Jogando para fora, né? Jogar para fora, tudo para lateral. Tirando Exatamente. do centro para lateral. Tanto é quando ela vai fazer uma centrifugação, olha o nome, centrifuga. Uma centrifugação, onde que vai sair a água? Pela lateral ali da máquina de lavar roupa. Aqui no rotor funciona do mesmo jeito. Quando ela está trabalhando aqui, ó, ela vai jogando o produto para fora. Quanto mais a gente acelera ela, aqui o rotor, mais ele vai jogar o produto para fora da caixa do rotor. Que vai jogar em cima da caixa de peneiras, que é a parte de limpeza. Tá? Então, aqui, aumentou a velocidade, eu posso correr o risco de ter quebra de grãos. Só que, se eu diminuir a velocidade, eu posso correr o risco de ter, nesse caso aqui, perda de grãos. Então, baixa velocidade do rotor, pode acontecer perda de grãos e também grãos não debulhados. Daniel, mas isso, não sei.
De acordo que aí em cima essa parte é o côncavo. Não, o côncavo a gente vai explicar ainda. O côncavo fica embaixo. Ah, tá. Fica embaixo, né? Em É porque cima a é a vedação. outra que você falou não é sair de rotor. A TC, tem uma peneira, né, embaixo, né? Ela é de cilindro. Ela tem uma peneira debaixo do cilindro, que é o Isso. côncavo. Ela tem o côncavo que vai funcionar praticamente igual ao sistema que a gente vai mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem uma foto aqui mais clara. Que ela tá em preto e branco, mas dá para a gente ver legal, ó. A plataforma fez o corte, vem para alimentação. Na alimentação, a gente tem aqui, ó, essa parte aqui, que é o cilindro, que é responsável por fazer a... Deixa eu tirar essa imagem A aqui. debulha, né? A debulha. Mas deixa eu colocar a imagem aqui no coisa que vai ficar melhor para a gente... Esse sistema com essas imagens aqui ficou excelente para a gente enxergar. Antes a gente não conseguia visualizar perfeitamente, ó. Ficou top, viu? Ficou massa? Ficou massa, ó. Aprovado. Show, que ótimo. É a qualidade aqui, a imagem é pequenininha, mas dá para a gente entender. Ó. Então, quando eu pego uma máquina de saca-palha, como que ela vai funcionar? Então, aqui a parte de alimentação, né? Essa parte aqui, que tem essas pontas, é a parte do cilindro, a parte de trilha. E embaixo do cilindro, ó, a gente tem um côncavo. Deixa eu fazer o... A gente tem o côncavo. O côncavo, ele vai ficar embaixo ali, que ele vai auxiliar na parte de trilha. Mas, a gente vai explicar o côncavo aqui, vocês vão conseguir ver melhor. Mas, mesmo assim, vai passar produto misturado com a palhada para cá. Quando passa produto misturado com a palhada, ele vai passar aqui, e aqui eu tenho o Rotary Separator, que é um acelerador de massa que vai jogar a massa em cima da separação, em cima do saca-palha. Então, o saca-palha vai ficar ali fazendo essa separação. Entendeu? Vibrando, né? Entendeu? Hã? Vibrando, né? Fazendo a chapada. Isso, exatamente. Então, ele vai trabalhar em cima de vibração. Aqui não. Embaixo dele, ó, embaixo desse aqui, aí eu tenho o que nós chamamos de côncavos. Esse aqui são os côncavos. E aí a gente tem esses 3 tipos de côncavos. Nós temos côncavos de arame grosso, côncavo de arame fino e côncavo de barra redonda. Para a gente entender bem certinho aqui para que serve cada um, se você pegar aí, por exemplo, escorar numa coisa de quina, 5 minutinhos você já está tirando a mão. Por quê? Quando eu tenho quina na mão, ó, ela vai pressionando, ela tem muito mais agressividade do que uma coisa arredondada. Se a gente pega aqui, ó, qual que é o côncavo que ele é mais agressivo? Côncavo de barra. Qual que é o côncavo que é menos agressivo? Côncavo mais agressivo. Côncavo de arame fino e arame grosso. Côncavo menos agressivo, côncavo de barras. Só que olha a saída, o espaço que eu tenho para passar os grãos. O côncavo de barras, concordam comigo que ele tem muito mais espaço para passagem dos grãos do que o côncavo de arame fino e de arame grosso? Sim. Muito mais espaço. Então, no côncavo, a gente tem na máquina lá, ele é parafusado, ó, de um lado ele é preso encaixado, do outro lado ele é parafusado, numa barra que é ligada a um eixo, que aí o eixo ele vai trabalhar com a folga da trilha. Então, mais apertado, o mais folgado. Como a gente estava aqui, ó, mostrando para vocês, ó, acelerei o rotor,
para diminuir as perdas, que eu vou aumentar a força centrífuga. Acelerei o rotor. Quando eu acelero o rotor aqui, eu não falei com vocês que aqui pode ocasionar perdas de grãos, grãos quebrados na parte de trilha? Sim. Se eu trabalho com muita rotação, Daniel, resolvi um problema, mas causei outro. Resolvi o problema de perda de grãos, que aumentei a força centrífuga, só que aqui na área de trilha, ele começou a quebrar. Daí, na área de trilha, que é onde vem côncavo, o côncavo ele só trabalha embaixo da área de trilha. Na área de trilha, a gente consegue ajustar o côncavo para deixar ele mais afastado ou mais perto. Côncavo mais perto, vocês acham que quebra mais ou quebra menos? Quebra mais, né? Côncavo mais afastado, ele vai ser, Quebra menos. isso aí, muito menos agressivo. No caso, se aumentar a força do rotor, a velocidade, eu posso afastar o côncavo para não quebrar mais ainda grão. Exatamente. Se eu tô com problema de perda de grãos, aqui, eu vou aumentar a rotação. Aumentei a rotação, começou a quebrar grão, aí eu vou, abro a folga da trilha. Exatamente. Só que vai ter problema, vão ter ocasiões que você vai fazer isso, não vai parar de quebrar, vai continuar quebrando, aí você vai reduzir a rotação no rotor, às vezes continua quebrando, e pode acontecer de jogar fora, porque está com baixa rotação. Nesses casos, quando você tentou ajustar de tudo, no caso da João Dia específico, tá? A gente tentou ajustar ela de tudo e não conseguimos, daí a gente vai para a troca dos côncavos. Se eu estou tendo problema de perda de grãos, o côncavo, gente, ele funciona de são 3 côncavos mesmo. Então, nessa parte aqui onde tem a gengiva, cabe certinho 3 côncavos. Então, aqui vai pegar esse pedaço, um côncavo, aí esse pedaço aqui, outro côncavo, e esse último pedaço aqui, outro côncavo. Então, são 3 côncavos. Se eu estou com problema de grãos quebrados, então eu tenho que tirar esse grão em contato aqui com o rotor. Se eu tiro o primeiro, eu não vou debulhar ele. Certo? Se eu tiro o segundo, pode ser que eu não debulhe uma parte dos grãos. Então, se eu tenho problema de grãos quebrados, eu vou, se ele está com muita agressividade, eu quero diminuir a agressividade, eu vou fazer de trás para frente. Troco esse côncavo, o terceiro côncavo, vamos colocar assim, terceiro côncavo. Vai melhorar. Se não resolver a situação, daí a gente troca o segundo côncavo. Para qual? Eu estou com problema de agressividade, então estou com problema de grãos quebrados. Então eu vou colocar um côncavo que é menos agressivo. E aí, no caso, seria um côncavo de barras redondas. Não é isso? Barra redonda não é menos agressivo do que barra quadrada? Sim. Show de bola. Então, o côncavo de barras, esse côncavo aqui, ó, arame grosso, normalmente é usado para colheita do soja. Arame fino, normalmente usado para colheita de grãos finos. E aí a gente pode colocar aqui trigo, cevada, aveia. E o côncavo de barras, normalmente utilizado para colheita de milho. Que é um produto, bateu ali, ele facinho, ele vai quebrar. A gente pode acontecer, gente, se vocês têm uma situação de trabalhar, vamos pegar aquele mesmo exemplo que eu dei para vocês. Está quebrando o grão, só que eu não posso colocar um côncavo de barra redonda, porque senão eu vou perder a agressividade. Eu vou perder poder de debulha. Vamos pegar uma situação que você vai colher soja, que ela está com talo verde. Quando você tem só, nesse caso, é a situação mais difícil que tem para a gente colher. Por quê? A soja com talo verde, gente, olha isso aqui. Debulha. Como que você vai colher um produto desse jeito? Ó, você vê que os grãos estão secos, só que existem aqui grãos que estão mais verdes ainda, e olha a palhada como é que está verde. Olha essa outra foto aqui, ó, totalmente seco, mas olha como é que está verde, inclusive tem a máquina colhendo ali. Concordam que é uma situação extremamente
extremamente complicada de colher. Sim. Então, quando a gente vai colher nesses casos, que eu tenho muita massa, eu tenho soja muito seco, que é nessa foto ali dá para a gente ver que tem soja muito seco, e eu tenho vagens de soja muito verde. A soja seca, na hora que ela bater no primeiro côncavo, ela já vai debulhar. Para o segundo côncavo, às vezes ela não conseguiu sair fora ainda, porque, ó o tamanho do espacinho que tem aqui para ela sair. Às vezes ela não saiu ainda. A dessecação tem que ser total, né? Não pode estar verde daquele jeito. Né? Tem vezes que você não consegue dessecar ela para ela ficar totalmente seca. Vai colher daquele jeito lá. Ah, Depende muito da variedade, depende muito da infestação de pragas, depende muito das aplicações, fez a aplicação no tempo correto ou não. Depende de vários fatores, mas pode acontecer. Onde que eu quero chegar com vocês nesse sentido, gente? Se você for colher uma cultura que você precisa de agressividade, você vê que a cultura ela precisa de mais debulha, o que a gente pode fazer? Aqui em cima, ó, dá para a gente ver certinho. Ó. Tá vendo que tem como se fossem umas cabeças de prego? Essa parte aqui, ó, é como se fosse um prego. Então, você vem com a talhadeirinha e puxa, cara, você vem, aí prende um alicate ali e vem batendo com o martelo ou a marreta, você tira esses fios. Quando eu tiro o fio, eu estou mudando a agressividade? Não, você só tá abrindo só, né? Isso aí. Então, vamos pensar aqui, ó, em dois conceitos para ficar mais fácil para a gente entender. Um conceito, agressividade. Eu posso falar em pressão, eu vou dar mais pressão no produto. Segundo conceito, saída, abertura, que eu vou falar de vazão, que é queda, né? Saída do produto, de dentro daqui do côncavo. Então, se eu vou trabalhar numa situação que eu preciso obrigatoriamente de ter mais pressão e mais vazão, que é o caso mais complicado que a gente tem de colheita. Eu vou colher um produto que ele tem na planta da soja, tem vagem verde e tem vagem seca. E tem talo verde. Então, eu não posso, em hipótese alguma, trabalhar aqui côncavos de barras. Em hipótese alguma. Tá? Então, eu vou colher soja, os 3 côncavos de arame, só que aí eu vou lá e ralei o último, se for o caso. Vai melhorar a saída do produto de dentro da câmara de, vamos dizer assim, a câmara de debulha. Tá? Daniel, Então, diga lá. eu tenho que usar exatamente os 3 côncavos, por exemplo. Se eu coloquei barra, tem que usar os 3 de barra? Ou eu posso alternar, por exemplo, os 2 primeiros barra e o terceiro um arame grosso? Vamos pegar esse, você pode alternar, mas vamos pegar esse exemplo que você deu. Se eu pego lá o primeiro e o segundo de barra e o terceiro de arame grosso. O côncavo de barra, ele não é mais agressivo? Sim. O de barra não, de arame... Não, o de arame grosso, quer dizer. O côncavo de barras quadradas, vamos dizer assim, né? De arame. Ele é mais agressivo, certo? Se a gente coloca ele, um côncavo menos agressivo e com maior saída de grãos no primeiro e no segundo, pode acontecer de cair muito produto, sair muito produto de dentro do rotor, e quando chegar no côncavo de arame grosso, já saiu tudo. O côncavo de arame grosso vai estar ali praticamente sem função. Então, se a gente pensar em agressividade, o primeiro côncavo ele tem que ser sempre o mais agressivo. Para poder fazer, vamos dizer assim, a limpeza. Aí o segundo dá o acabamento e o terceiro só manda, vamos dizer assim. O primeiro ele vai fazer a debulha. É. Independente da cultura, independente da circunstância, o primeiro ele tem que debulhar. Certo? Aí não. Daniel, o segundo aí eu vou colocar um côncavo de barra redonda. Aí sim, o segundo e o terceiro barra redonda não tem problema nenhum. Entendi. Inclusive, tipo assim, quando a gente eu trabalhava na concessionária e a gente ia soltar a máquina, eu deixava 2 côncavos de arame grosso, o primeiro e o segundo, e o terceiro eu deixava de barra. O arame grosso sempre vai ser o primeiro, então. Sim.
Sim. Somente no caso do milho, que aí eu posso usar os 3 de barra. Uhum. Entendido isso, gente? O côncavo de Opa, milho, o milho, ele não debulha mais fácil? sim. Se eu coloco um côncavo de barra quadrada para colher milho, eu vou quebrar a espiga, triturar a espiga, e aí quando você vê uma carga de milho lá em cima da máquina, a gente vai ver lá com um pedacinho de sabuco. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Olha isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó, se vocês olharem essa imagem, deixa eu fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro, ele acho que vai ser melhor. Pera aí. Esse PDF das aulas tem como você passar pra gente, Dani? É, sim. Eu mando no final da aula, eu mando para vocês. Pode ficar tranquilo. Ó. Tá vendo aqui, ó, talo? Ó aqui, Sim. sabuco. Ver se consigo dar um zoom aqui para vocês ver melhor. Ó os pedaços de sabuco aqui, ó. Ó o pedaço de talo. Mais sabuco aqui. Mais sabuco aqui. Mais sabuco aqui. Mais sabuco. Ó, mais sabuco. Mais sabuco. Olha a quantidade de sabuco que a gente tem nessa carga. Onde que tá o problema isso aqui? No Primeiro, roteiro. talo. Talo aqui, ó. Significa que eu tô olhando errado lá na plataforma. Se tá entrando talo, tá errado alguma coisa. Tem que permitir que entre somente a espiga. Quando vem um ou outro, beleza, sem problema. Mas quando tem em excesso, tem alguma coisa de errado. Agora, o talo, gente, ó. Olha o tanto de talo de milho que dá pra gente bater o olho nisso aqui. E você fica olhando assim e fala, cara, ó o tanto. Isso daqui significa que eu tô com uma trilha muito agressiva. Não dá pra gente ver que máquina que fez essa colheita, mas é trilha muito agressiva, independente. Se é uma máquina de cilindro, significa que eu estou com alta rotação do cilindro ou o côncavo muito fechado. Se é uma máquina de rotor, significa que eu estou trabalhando com um côncavo muito agressivo ou com a rotação do rotor muito alta. Isso em hipótese alguma pode acontecer. Quebrar o sabuco na parte de trilha. O sabuco do milho ele foi feito justamente para ele passar por dentro da máquina inteira e ele ser quebrado somente lá na parte de trás, que é a parte do picador. Tá? Então, aqui dá para a gente ver nitidamente isso daí. Ó. Quando chega lá no armazém, vai fazer a classificação, já vai dar, por exemplo, problema aqui de desconto com relação à impureza. Exatamente, Giovanni. Daniel, onde que você começaria a resolver isso aí? Redução de velocidade, abertura de folga na trilha. São duas coisas que precisa fazer urgente. Não resolveu. Que côncavo que está usando? Ah, está usando côncavo de barra quadrada. Beleza. O que a gente tem que fazer? Ir lá, tirar o côncavo de barra quadrada e aplicar, então, um côncavo menos agressivo. Eu vou até criar um slide aqui e deixar essa foto, que eu gostei dessa foto.
Então, ó, se eu tenho essa circunstância, automaticamente eu tenho que trabalhar com um côncavo de barras, mais aberto, mais espaçado, tá? Em resumo, pessoal, então a gente tem velocidade do rotor, primeira regulagem, né, que a gente falou. Velocidade, subir a velocidade demais, eu vou diminuir as perdas, alta velocidade, baixas perdas, vou diminuir as perdas. Só que pode acontecer as quebras de grãos em alta velocidade. Baixa velocidade, vou ter baixa debulha e também eu vou ter altos índices de perdas. Tá? E depois que eu tentei fazer isso e não consegui, daí o próximo passo seria trocar o côncavo para bater chave. A gente faz de tudo antes de bater chave na máquina, né? Então, você tá ali no ar-condicionado, filé, bonitinho, você vai querer descer da máquina para bater chave? Não, né? Então, o máximo que der para resolver essa situação, a situação do erro, ou situação do problema da máquina, a gente vai resolver lá dentro da máquina. Lá dentro da gabina, Ah, no caso. isso aí, dentro da cabine. A velocidade, gente, do rotor, a máquina, se a gente pega, vamos pegar a John Deere. A John Deere tem duas marchas de velocidade, tá? Primeira, ela parte ali dos 400 RPMs mais ou menos e vai até uns 700. Acho que não chega a 700. Não, ela vai partir nos 300 RPMs mais ou menos, vai até uns 540. E a segunda, ela vai partir em torno de 500 e vai até lá 1.250, 1.300 RPMs. Ou seja, primeira marcha para colher milho ou soja? Rotação mais baixa. Milho, Milho. Segunda marcha, colheita de soja. soja, que eu vou precisar de rotação mais alta. Entendido isso, turma? Sim. Ficou claro isso Oi, para todo Daniel, mundo? Oi. a pergunta. Hum, Os côncavos eles têm regulagem de sobe e desce para perto do rotor ali, né? sim, que é a folga da trilha. É, no caso, na hora que eu for colher milho, a, os côncavos eles têm que ser mais afastados, no caso, né? Isso aí depende da debulha, né? Por exemplo, se eu colocar um côncavo de barras, que a debulha já é mais fácil, para não, no caso, quebrar uma espiga, eu posso afastar os côncavos, né? Exatamente. Exatamente. Se a gente comparar com a soja, o milho, eu vou precisar de menos rotação e de mais espaço. Por isso que a máquina, quando vai colher milho, gente, é uma máquina que trabalha muito, muito tranquila. Por quê? Pouca rotação e mais aberto aqui o espaço da trilha. Não tem dificuldade nenhuma para a trilha. Agora, eu vou colher soja. Soja eu tenho que dar mais rotação. Sempre vou ter que trabalhar com mais rotação. E aí, e a folga da trilha, ó, mais apertada. Tá? Com relação à folga da trilha, a gente tem que tomar cuidado também. Imagina, eu tô lá colhendo com a máquina, velocidade, plataforma está cortando, vem para o alimentador traz esse material até aqui entrar em contato com a coisa. Na hora que vem lá um volume muito grande de material, tem um espaço muito pequeno para entrar ali, o côncavo está muito fechado. Eu vou começar a enforcar a máquina e o risco de embuchar a parte da frente da máquina é muito grande. Então, muito cuidado com essa questão de folga da trilha, tá? Bastante cuidado mesmo. Beleza? A regulagem da trilha da máquina ficou claro para vocês, gente? Ficou. Quais são os problemas que podem acontecer na trilha da máquina, então? Os problemas. Quebra de grão, Quebras, isso. O excesso de impurezas, Exatamente, que aí se der alta velocidade, vou sobrecarregar o sistema. Puxamento, né? Embuchamento. No caso, aí, se eu trabalhar com a folga da trilha muito fechada, pode causar embuchamento pela parte da frente. E pode causar perda de grãos? pode. Perda de grãos.
Se eu trabalho com baixa rotação, perda de grãos. Se eu trabalho, ó, a gente só lembra disso quando a gente precisa, né? Esse final de semana eu fui dar aula lá em Porangatu, no Goiás, e a máquina, quando a gente foi dar aula, colheu soja com esse tipo de côncavo de arame fino. Gente, já tinha colhido soja, já tinha colhido, e a máquina já estava parada no barracão. No côncavo, dava para a gente ver grão de soja preso no espacinho ali entre os arames. Só de ver isso, a gente já sabe que essa máquina teve problema de grão, de perda de grãos e de grãos quebrados. Por quê? Porque não tinha saída do produto de dentro da área de trilha. E acabava sobrecarregando a área de separação. Então, a trilha, ela precisa fazer a trilha, mas ela também tem que garantir escoamento do produto. Porque senão eu sobrecarrego a área de separação, não dá tempo para separar, separação vai passar pela separação muito rápido, quando pensar que não, já está caindo lá no chão. Porque aí você debulha grão sobre grão, né? Exatamente. Então, esse tipo aqui, ó, arame fino, em hipótese alguma, vocês vão trabalhar, pelo menos ele, desse jeito, com todos os arames, para colheita de soja, tá? De milho não precisa nem falar, né? De milho a gente não precisa nem citar isso daí. Entendido, turma? Entendi. Show de bola. E aí, para roseiro, ó, é um côncavo diferenciado, como se fosse um côncavo de arame, só que aí não tem arame, mas ele tem que ser de inox para aguentar o pega do arroz. Tá? Côncavo para colheita de grãos pequenos. O côncavo de arame fino é recomendado para colheita de grãos pequenos. Ele oferece melhor nível de trilha e separação em trigo. Então, sempre que for colher trigo e grãos finos, eu trabalho com côncavo de arame fino. O côncavo de arame grosso pode ser utilizado para colheita de trigo, mas, na maioria das vezes, teremos condição de muito material indo do côncavo para o sistema de separação, sobrecarregando a separação. E também excesso de carga na limpeza, porque eu tenho uma abertura muito grande, vai cair muita massa em cima das peneiras, que a gente vai chegar na parte da limpeza. O côncavo de barras pode ser utilizado para colheita de trigo e pode fornecer um médio desempenho se eu instalar os insertos dele, no caso, instalar a parte de fechamento dos côncavos, que eu acho que tem umas fotos, uma fotinha aqui, deixa eu ver se tem. Esses insertos aqui, ó. Eu fecho mais ele e coloco as barras nele, tá? Mas vamos seguir aqui o passo a passo. Côncavo para colheita de grãos grandes. O côncavo de barras é recomendado para colheita de milho ou de soja. Ele oferece excelente trilha e separação ao mesmo tempo que oferece qualidade de grãos. O côncavo de arame grosso pode ser utilizado para colheita de milho. Eles podem aumentar a capacidade de trilha e pode aumentar a capacidade de separar em milho. O côncavo de arame grosso pode, e no entanto, entupir em algumas condições. Condição de alta umidade e alta infestação de ervas daninhas. Recomenda-se operar em côncavo de arame grosso na parte frontal ou frontal intermediário, nunca operar os 3 côncavos na cultura do milho ao mesmo tempo. As 3 seções do côncavo só com arame grosso. Então, teria que colocar um côncavo de barra. Então, tá aqui a tabelinha, ó, de recomendação. Isso aqui é para John Deere e é a recomendação da fábrica da John Deere com relação aos côncavos. Se a gente vai trabalhar com milho, côncavo de arame fino não é recomendado para milho, não é recomendado para soja, como eu acabei de falar para vocês. É recomendado para trigo e grãos finos somente. Não é recomendado para arroz e não é recomendado para sorgo e girassol. Côncavos de arame grosso. Bom para milho, bom para soja, bom para trigo e grãos finos, mas o desempenho, dependendo da quantidade, da produtividade, não vai ficar legal. Melhor para arroz, desde que seja o côncavo arrozeiro. E côncavo
melhor para sorgo e girassol. E o de Barra Redonda que fala que é melhor para soja e para milho, desde que a soja esteja totalmente dessecada. Se for em alguma ocasião que eu mostrei para vocês ali a soja mais esverdeada, daí a gente vai ter um problema, tá? Culturas muito úmidas pode acontecer o embuchamento, né, entupimento aqui, e aqui, meu amigo, é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Quando que eu sei que a máquina vai embuchar? Quando você sentir que a máquina está pesando e você vai lá e continua, fala, não, vai, minha filha, você vai vencer na vida, vai vencer. Quando pensa que não, Quando, tá embuchado. quando der uma pontada na cabeça, se prepara. Exatamente. Então, eu sempre costumo falar, Elton, que quando você vai colher, você precisa se ligar à máquina em todos os sentidos. Você tem que sentir o cheiro, para ver se não tem cheiro de ferro quente, se não tem cheiro de fogo, de fumaça. Você tem que ouvir o que, que a máquina está produzindo de barulho, e você tem que sentir ela aqui na mão. A máquina começou a vibrar, você viu que ela está sentindo, opa, ela é em formato de hidro, volta a alavanca para reduzir a velocidade. Tá? Então, muito cuidado com isso, com o entupimento aqui de côncavo. Aí, para desentupir, o que, que tem que fazer? Tirar os côncavos e limpar ele. Isso fica quente de um tanto, gente. Eu já trabalhei um pouquinho com uma TC, uma vez, no milho, e um pouquinho na soja. Eu trabalhava no mecânico de uma fazenda, eu trabalhei um pouquinho. E mais, assim, só, já que todo mundo está... essa aula aqui, nossa, tem muita coisa que imagina, até o próprio técnico que foi fazer a entrega técnica dessa máquina, imagina quem se orientou sobre essas regulagens da plataforma, imagina, não desmerecendo o trabalho dele, mas esse curso, a gente está aprendendo muita regulagem, algumas coisas que a gente imagina que tem que fazer isso, tem que ser feito isso, porque lá na frente vai ocorrer as coisas, né, que prejudicar a colheita, né? Exatamente. O que acontece muito na entrega técnica, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar você trabalha na concessionária. Beleza. Você é de qual cidade, Elton? Eu sou agora eu moro em Montes Baixos, em Minas Gerais, mas eu sou do interior de São Paulo. Tá. Mas vamos pegar que você está em Bom Despacho, Minas Gerais. Beleza. Você trabalha lá na concessionária. A concessionária, vamos supor que ela vendeu 10 máquinas e você é o especialista em colheitadeira. Tem você e mais 3 colegas. Quando solta a colheita, você acha que vai soltar separadinho? Não, hoje eu vou colher, aí daqui uma semana vai outro, solta todo mundo junto no mesmo dia. E coitado do técnico fica na correria. Não é nem porque ele não sabe, é porque ele não tem tempo para isso. Ele só chega ali, fala o básico, é isso, aquilo outro, e acabou, e tchau, obrigado, filho. Solta a máquina no campo, tá andando, tá colhendo, tá bom, tá, então tchau, obrigado. Exatamente, por isso que é importante o curso, para a gente saber, até por causa da gente que vai ser um funcionário que vai trabalhar, a gente fez uma regulagem, o dono da máquina olhou, você trabalhou, viu que você fez um ótimo trabalho, você vai lá em cima com o cara. Exatamente. E além de ter todo o cuidado, né? Na hora que você vai trabalhar com a máquina que você conhece, que sabe, o que eu sempre digo, gente, para os meus alunos Daniel, mas é muita informação, é muita coisa, a gente não vai lembrar de tudo isso. Você não precisa lembrar de fazer regulagem. Você precisa lembrar que existe aquela regulagem. Eu tô ali no grupo com vocês, tem outras pessoas, mas assim, igual eu tô dando curso para vocês aqui, Daniel, tô trabalhando na máquina assim, você falou, cara, que dá para fazer isso, eu não lembro não, como é que faz? E aí a gente vai lá e faz junto, você entendeu? Só que é importante demais que você lembra que dá para fazer aquela regulagem. Por exemplo, lá na plataforma de milho, quando eu fui falar com vocês ali sobre a situação de embuchar a massa no torpedo do milho, no torpedo da plataforma. Cara, pode perguntar para os operadores que vocês conhecem, para ver se eles já fizeram aquela regulagem que eu falei com vocês. A grande maioria, não. Por quê? Eu acho que é porque não sabe.
É muito mais fácil você apertar frouxar 3 parafusos, encostar uma chapinha perto, apertar os 3 parafusos, do que ficar 2, 3 vezes no dia e lá com faquinha desembuchando torpedo de plataforma. Sendo que você podia ficar lá em cima ligado o piloto automático, ó, filho, ó, de boa, tomando um tereré. Vocês gostam de tereré? Tomando um tereré de boa, tranquilo e calmo, um cafezinho, já que você tá em Minas, o Elton. Tomar um cafezinho, de boa. Entendeu? Essa é a situação. Então, o foco do curso, gente, tá, tem que resolver a situação externa? Vamos resolver a situação externa. Enquanto eu tô sujo, deixa eu me sujar. Só que na hora que eu tomar um banho e subir para a cabine para entrar para o colher, a máquina eu sei que ela tá lubrificadinha, eu sei que ela tá toda reguladinha na parte externa, subiu lá em cima, fica fácil de você tocar a máquina para frente. Aí você trabalha o dia inteiro sem ter que descer e mexer em alguma coisa, né? A máquina já está regulada, já está ajustada. Entendido, gente? É melhor Então aqui, ó, perder 5 minutos aí, 10 minutos do dia, chegar um pouquinho mais cedo e fazer aquele checklist da sua ferramenta, do que você ter algum imprevisto no campo ali, perder seu dia de trabalho e depois aguentar o homem enchendo o saco. e essa é a maior verdade, Felipe. Você vai perder hora de trabalho na hora que tem condição de colheita. A máquina, que era para estar colhendo, vai estar parada. O patrão, que era para estar na praia descansando, vai estar enchendo o saco. E mesmo se ele não estiver lá perto, você está no rádio toda hora enchendo o saco. Parou, mas o que foi, homem? O que tá dando? Não sei o que. Incomodando. Então, assim, às vezes não precisa nem ir mais cedo, Felipe. Sabe por quê? Se a gente pega de manhã cedo, é o horário que tem mais umidade na cultura. Então, é um horário que praticamente você não vai ter condição de colheita. Não vai dar condição de colheita ainda. Beleza, turma? Aqui para a gente finalizar, então, hoje, ó, então dá para a gente colocar aqui os insertos. Então, eu coloco aqui como se fossem umas barras quadradas no côncavo de arame de barra redonda, né? Para me dar mais agressividade. Só que, para que eu vou colocar isso, sendo que eu tenho o côncavo de barra quadrada? É só tirar os arames do côncavo de barra quadrada. Mas isso aqui é para Jundir vender coisa, vender os insertos. E ainda tem as tampas de fechamento, que são usadas em culturas que a semente é muito pequena. Você imagina você colher lá, por exemplo, uma semente de braquiária. Muito pequeno, a sementinha. Então, você precisa fazer o fechamento para realmente bater e separar bem ali essa semente. E aí, tem esses kits aqui de fechamento para esses sistemas. O desgaste, as peças têm desgaste, e a gente sabe, se ela tem desgaste, ela vai diminuir o poder de atuação dela. Essa aqui é uma peça que está ok, essa aqui é uma peça que já precisa trocar. Essa aqui é uma peça que está ok, essa aqui é uma peça que precisa trocar. Olha a diferença que está de um lado para outro. Tá? Do mesmo jeito, os côncavos. Então, a gente verifica tanto as gengivas do rotor, quanto os côncavos. Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Não. Beleza. Beleza, Tranquilo? ótimo. Show de bola. Então, vamos parar nossa aula por aqui hoje. Na semana que vem, a gente continua a partir desse slide, tá? Combinado. Diga lá, Ignaldo. Você ficou de ver lá o negócio do boleto lá. Ah, tá. Quem que me chama ali no... Eu falei no início da aula. Quem não recebeu o boleto, gente, me chama ali no privado. Ou então pode até mandar ali no grupo. Ó, eu não recebi o boleto, eu não recebi. Que aí a gente vai já ajustar essa questão do boleto para mandar para vocês. Beleza. Tá bom? Mas alguém recebeu o boleto, hein? Eu Eu já recebi. recebi e já paguei. Pode ser que acho que ficou alguns que não recebeu. Eu não recebi, mas entrei em contato com a escola, aí eu fiz um Pix para eles. Conversei Aham. com o Gabriel. Tá.
Mas eu vou ver essa questão do boleto e aí hoje mesmo a gente já vai, eu já vou passar, provavelmente amanhã a gente já resolve isso, tá bom? Beleza. Show de bola, turma. Obrigado, então. Até semana que vem. Se terça-feira de semana que vem, tamo junto de novo. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Até semana que vem. Pessoal. Falou, pessoal. Até semana que vem. Falou. Falou, até. É. Falou.